Pessoal, a entrevista coletiva do Luiz Castro foi grande, tem várias informações e a gente precisa aqui resumir. Então eu vou, a partir de agora, falar o que ele disse para você, torcedor. Por exemplo, ele disse que o jogo teve dois momentos distintos. O primeiro tempo foi equilibrado, o segundo marcado por dificuldades após os dois gols sofridos pelo Grêmio. Destacou que os gols que o adversário fez mudaram completamente o rumo da partida e criaram muitas dificuldades para o Grêmio. Ele não coloca isso. E que, apesar da desvantagem, o Grêmio apresentou reação coletiva, domínio territorial e conseguiu fazer isso mesmo estando com 2-0 contra. Lembrou que o Grêmio conseguiu diminuir o placar, teve situações claras até para empatar o jogo. E sim, segundo ele, era jogo que o Grêmio poderia ter empatado normalmente. Classificou a partida como frustrante, mas disse, olha, o desempenho foi superior ao jogo anterior, ao Clássico Grenal, que ele também não quis responder nada que ligasse ao Clássico Grenal. Enquadrou a partida como mais um dos jogos importantes no contexto competitivo elevado, né, por não ser de gauchão. Mas comparou que, olha, com o desempenho anterior, mesmo que ele não quisesse falar sobre o Grenal quando perguntado, houve uma evolução clara de resposta da equipe. Sim, o Luiz Castro viu coisas melhores nesta partida do que antes. Diz que ambos os jogos foram disputados em contextos difíceis, exigindo ajustes constantes dele no jeito de jogar do Grêmio. Afirmou que, apesar do insucesso, a equipe teve comportamento competitivo. Aliás, enfatizou a todo momento essa reação da equipe após sofrer 2 gols. Reforçou que o Grêmio quis ganhar o jogo até o fim, disse que o time terminou exausto e até por esse comprometimento ele falou, olha, isso é nível de time que não houve falta de dedicação. Ninguém deixou de ter ambição, espírito competitivo. O Grêmio competiu, não pode reclamar disso dos seus jogadores. Bom, começaram as perguntas sobre por que Cuéllar sequer concentrou, por que Aravena não foi escolhido, por que outro jogador, que não necessariamente, eu preciso fazer essa explicação aqui, não quer dizer que o repórter ache que ele tem que colocar um outro, mas é normal tu fazer a pergunta. E aí ele vai por aquele caminho de sempre dos treinadores, que sempre quando se tem derrota, os atletas que estão fora da partida são questionados pela imprensa como se fossem salvadores da pátria. Mas, tentando explicar ainda sobre o Cuéllar, ele disse, as decisões são baseadas em dados, em observações diárias e análise da equipe. E que as decisões também são estratégicas, tudo o que ele faz para o jogo. E aí, basicamente sobre o Cuéllar, ele disse, este jogador não apresenta problemas físicos. Ele não tem problemas físicos. A participação dele, ele segundo é, exclusivamente por opção técnica, que era uma informação que a gente já vinha trabalhando aqui. O Cuéllar fica de fora por uma opção do treinador. É ele que diz, cara, beleza. E ele falou, se o Cuéllar estivesse em campo, vocês estariam perguntando sobre outro jogador, sobre outro atleta. Explicou que é um elenco numeroso e que sempre vai ter isso. Aliás, um repórter que era chileno, e aí faz todo sentido ele perguntar sobre o Aravena, ele disse, olha, eu quero saber sobre o Aravena e tal. O cara trabalha para um jornal lá do Chile, mora no Rio de Janeiro, e aí obviamente perguntou sobre o Aravena. E ele disse, é um jogador, está se dedicando, não entrou nessa partida, porque, de novo, sempre quando quem não entra, há o questionamento. Mas ele lembrou, o elenco do Grêmio não tem 20 jogadores que são os caras que vão para a concentração. Tem 30, 32, 33... E aí muitos vão ficar de fora. É um critério de observa o treinamento, vê a questão técnica e escolhe quem que vai enquadrar melhor para esta partida. Bom, ele elogiou o Pavon, disse que o Pavon foi escolhido por ter características diferentes dos atletas que iniciaram a partida. Ele tem um pouco mais, ele é rápido, incisivo, capacidade de drible, jogo individual. E ele disse, os outros são mais coletivos, mais de circulação de bola, mais de trocação. O Pavon não, ele parte para cima, ele faz a jogada individual. E isso era uma tentativa. Olha, se eu tenho o Amuso, se eu tenho o TT, caras que tentam um jogo mais coletivo, e aí eu preciso de uma ligação mais direta, de uma jogada um pouco diferente, eu vou colocar isso. Só que aí tem a situação de por que mudanças no meio campo? Por que Denilson? Por que não o Thiaguinho? Por que o Dodi? Isso foi explicado pelo treinador. Mas antes, eu preciso te falar sobre a Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição que tu tenha no teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Tu pode pagar IPVA em até 12 vezes no cartão com a Zapay. Na descrição no primeiro comentário, tu tem link personalizado do JB, tu vai baixar, vai fazer o download, é grátis esse download, tu vai consultar pela placa do teu veículo, e acho que tem que colocar Renavan agora também, mas é seguro, eles são credenciados ao Detran, eles podem fazer isso para ti,
E aí aparece tudo que tu tá devendo. Bom, apareceu? Paga em 12 vezes no cartão de crédito. Pô, 12 fica bem mais fácil, né? 12 vezes no cartão de crédito. Baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário e usando meu código JBFilho20 tem 20% de desconto também nesse pagamento. Então baixa pra rodar tranquilo. Bom, comparação com o Clássico Grenal. Ele foi questionado sobre isso e ele falou, cara, eu não posso manter a mesma equipe depois de um resultado pesado no Clássico. E sim, ele deixou muito claro, eu não posso manter o mesmo time depois de ter perdido o Clássico Grenal. Diz que a mudança era necessária para dar sinais claros ao grupo de que mudanças necessitam ser feitas. E o objetivo era alterar dinâmicas e comportamentos do time dentro de campo. Diz que as derrotas não podem ser... isso aqui é meio confuso, tá? Porque ele diz que as derrotas não podem ser atribuídas às escolhas individuais e que todos os jogadores já tiveram momentos positivos na temporada anterior, positivos ou negativos, que ele vai colocar os jogadores conforme a situação. Cara, presta atenção. A questão foi, olha, eu tava jogando com o Thiaguinho e o Arthur até o Grenal, tomou a pancada no Grenal, mudou. O que ele disse? Sim, por isso, eu não posso manter a mesma equipe depois de um resultado tão impactante do Clássico Grenal. Era necessário mandar sinal claro para o grupo de jogadores que eu preciso mudar. Só que aí, quando ele diz isso, ele tá dizendo, olha, eu tirei 2, 3 aqui para dar uma pancada no time. Por quê? Para dar um sacode no time. Acho que é isso, um choque no time, chega a ser uma das expressões. E aí, ele depois diz, mas não pode individualizar. Poxa, ele individualizou, tirando 2, 3 jogadores do time, e aí automaticamente diz que não pode individualizar. O que eu vou falar, tá? O que eu vou falar? Ele também teve algumas explicações, que as mudanças no setor do meio campo foram por conta do desgaste do último jogo, que tinha que fazer ajustes pela intensidade do nível de confronto que tinha jogador que estava desgastado. Elogiou demais o Edenilson, dizendo que ele tem números elevados de participação e entrega dentro de campo, ou seja, ele corre, ele tá em todo lugar, todos os técnicos adoram isso, né? E ele falou, o Edenilson teve uma ligação constante no jogo, tanto ofensiva quanto defensiva. Ele fazia as duas coisas. E aí, enfim, ele acha que isso coletivamente faz sentido para o time do Grêmio. O Luiz Castro não gostou muito da parte defensiva, disse que a equipe melhorou em relação ao jogo anterior, mas que não tem uma situação plena ainda sobre a defesa, que o processo defensivo ainda está em construção. Ele disse que o gol foi porque, principalmente o gol sofrido dentro da área, alguns bloqueios impediram os responsáveis pela marcação. Ele até estava conversando com alguns jogadores do Grêmio sobre isso, acho que era o Pavon e tinha um outro, acho que era Arthur, que ele estava conversando, ele falou, cara, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar ali, mas negou que os jogadores não estão entendendo o jeito dele de jogar, estão tendo dificuldade de assimilar e tudo mais. Pelo contrário, ele disse confiar plenamente no trabalho, aquelas coisas que a gente já entende dos treinadores. E aí afirmou no final, dizendo, olha, eu não posso parabenizar os jogadores porque nós perdemos, eu não vou parabenizar uma derrota, mas que, cara, o resultado não refletiu o esforço que a equipe fez e que a equipe foi super bem e que merecia resultado melhor. Basicamente o resumo do que disse o Luiz Castro, somando e dividindo tudo, botando no liquidificador aqui, tentando te entregar o mais mastigado possível, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.